Boa tarde, está com o programa Eclésia, que à terça-feira recorda o Concílio Vaticano II, mas para já vamos à atualidade. No Sínodo dos Bispos, que decorre em Roma, a intervenção dos bispos portugueses deu conta da dispersão e itinerância social que dificultam hoje a vida familiar e comunitária. A ideia é partilhada por Dom Manuel Clemente. Já Dom António Couto desafia a Igreja a retomar a dinâmica das primeiras comunidades cristãs. Foi no 7º dia dos trabalhos do Sínodo que os bispos portugueses tomaram a palavra. Na 9ª reunião geral, que reuniu no sábado, dia 13 de outubro, Dom Manuel Clemente sublinhou que o tema em debate neste Sínodo desafia a redescoberta e aprofundamento da novidade constante de Cristo nas atuais circunstâncias da Igreja e do mundo. Circunstâncias que, no seu entender, estão condicionadas por uma dispersão e itinerância que tornam difícil a convivência habitual, familiar e comunitária. Para o vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, a individualização da vida potenciada pela tecnologia leva ao subjetivismo e ao virtualismo que rarefazem a realidade social e eclesial. Já o Bispo de Lamego entende que a Igreja deverá ter a dinâmica das primeiras comunidades cristãs, como um átrio permanente da fraternidade aberta ao mundo. Dom António Couto defende uma Igreja anunciadora, completamente vinculada ao seu Senhor, não seduzida pelas novidades da última moda, e apela a um estilo de vida pobre, humilde, despojado, feliz, apaixonado, audaz, próximo e dedicado. A intervenção do presidente da Comissão Episcopal da Missão e da Nova Evangelização terminava com uma pergunta: por que é que os santos lutaram tanto e com tanta alegria para serem pobres e humildes e nós esforçamo-nos tanto para ser ricos e importantes? No final desta 9ª reunião geral, Dom Manuel Clemente foi eleito como um dos membros da Comissão para a Informação deste Sínodo, presidida pelo arcebispo italiano Dom Cláudio Maria Celli, responsável máximo do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais. A peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima marcou o início do Ano da Fé em Portugal, numa celebração que recordou os 50 anos do Concílio Vaticano II e a atualidade da mensagem para os dias de hoje. Muitos peregrinos quiseram participar nas celebrações de outubro em Fátima. A peregrinação internacional aniversária congregou no Santuário da Covadeiria expressões religiosas que caracterizam atitudes de quem aqui quer trazer alegrias e preocupações, gratidões e pedidos. E será esse o sentimento dominante de uma Assembleia que se volta para o altar, que é do mundo, mas que se volta com maior proximidade para uma imagem, a imagem de Nossa Senhora, e para o que ela representa para o mundo crente. Em causa, um ambiente, sensações e emoções que apenas são vividas por quem está ou já esteve num momento de oração em Fátima. De noite, na procissão de velas, como de dia nos diferentes momentos das peregrinações aniversárias de cada aparição de Maria em 1917. Para muitos peregrinos, essa memória e as razões que determinam peregrinações a Fátima são os motivos suficientes para participar nestas celebrações. Depois, outras propostas que partem dos responsáveis do santuário e que são enriquecimentos pessoais e formativos para quem quer estar em Fátima. Nesta peregrinação, a memória do Concílio Vaticano II. O início dessa reunião magna há 50 anos foi evocado em Fátima. Foram recordadas, sobretudo, as mensagens e a sua atualidade e oportunidade para os dias de hoje. Nestes 50 anos, o mundo mudou. Mas essa mudança só agudizou a urgência da mensagem do Concílio. Revigorar o ardor da Igreja, tornando-a mais capaz de anunciar a este mundo em que vivemos a mensagem cristã. Nesta peregrinação a Fátima não se passou ao lado do momento que Portugal vive, a austeridade e as reações de quem sofre por ela se ir agravando. Por um lado, o santuário informou que crescem os pedidos de ajuda por parte de quem empobrece. Por outro, uma reflexão, a do presidente desta peregrinação, acerca do sistema de governo democrático. Uma coisa que neste momento é preocupante
É uma democracia que se define constitucionalmente como uma democracia representativa, onde as soluções alternativas têm um lugar próprio para ser apresentadas, neste momento está na rua. E, portanto, até que ponto é que nós construímos uma saúde democrática com a rua a dizer como é que se deve governar? Isso é perfeitamente fora da nossa Constituição e da compreensão do nosso sistema democrático. O que está a acontecer é uma corrosão da harmonia democrática da nossa Constituição e do nosso sistema constitucional. Notícia deste dia era também a atribuição do Prémio Nobel da Paz à União Europeia. O bispo de Leiria Fátima, que é representante de Portugal na Comissão dos Episcopados da União Europeia, diz que este é o reconhecimento do valor do projeto europeu como um projeto de paz. Em primeiro lugar, um reconhecimento do valor do projeto da União Europeia e do seu sentido para a construção da paz entre os povos da Europa e, por conseguinte, também no mundo. Segundo, a intenção dos seus fundadores, que era um projeto de desenvolvimento e de união, não só económico, mas também cultural, social e solidário, em ordem a um mundo melhor e mais pacífico. Na peregrinação de outubro ao Santuário de Fátima, a Rádio Renascença encerrou a comemoração dos 75 anos de história, renovando a consagração do seu trabalho e dos seus trabalhadores a Nossa Senhora. As rádios cristãs da Europa querem desenvolver projetos de cooperação a nível editorial, tecnológico e financeiro. Uma decisão tomada na última Assembleia da Conferência Europeia das Rádios Cristãs, que decorreu em Fátima. As rádios cristãs da Europa decidiram reforçar os mecanismos de cooperação no plano editorial, tecnológico e financeiro. É o resultado do encontro da Conferência Europeia das Rádios Cristãs, que se reuniu em Fátima no âmbito das celebrações dos 75 anos da Rádio Renascença, fundadora desta organização. Mas, em tempos de crise, as rádios cristãs querem ser também uma voz de esperança para os seus ouvintes. Bien évidemment, en tant que radio chrétienne, enquanto rádios cristãs, o coração destas mensagens de esperança é a mensagem do Evangelho, que atravessou todas as épocas, todas as crises. Que a traversé toutes les époques, toutes les crises. E que, de forma particular, neste momento em que o mundo se debate com a falta de fé e de sentido, é uma palavra que pode responder às fortes expectativas dos homens e mulheres que vivem hoje na Europa. Que vivem na Europa aujourd'hui. A aposta do momento é fortalecer os laços entre os membros e aprofundar a cooperação, porque só assim estarão mais fortes para enfrentar algumas preocupações comuns. Preocupa-nos o quê? Preocupa-nos o estatuto editorial e esta afirmação da identidade que permanentemente temos de fazer, porque a fidelidade é um projeto que dá muito trabalho, é um sempre que é uma sequência ininterrupta de horas. Preocupam-nos também as evoluções tecnológicas. Eu recordo que em Portugal o digital avançou na televisão, mas nas rádios está parado, e eu suponho que vamos passar por cima do digital para entrarmos e estarmos acomodados ou dinâmicos na internet. E preocupa-nos também a sustentabilidade dos próprios projetos. Não é apenas de Portugal, mas é no mínimo a Europa que está em crise, e trocar experiências sobre como alguns resolvem ou atenuam este problema também é extremamente importante. A abertura do Ano da Fé e a realização do Sínodo em Roma motivou também um intenso debate sobre a nova evangelização e o papel que cabe a cada uma das rádios junto dos respectivos públicos. As próximas jornadas da CERC realizam-se em Lyon em outubro de 2013. Ajudar a família a ser educadora na fé é o grande objetivo da catequese familiar e intergeracional. Estes dois conceitos já estão a ser implementados em comunidades piloto e mereceram a atenção das jornadas de catequistas. Falar de catequese não diz apenas respeito às crianças e adolescentes. A sociedade dos dias de hoje, mais descristianizada, provoca grandes lacunas na vivência da fé das famílias e os pais demitem-se da tarefa educativa. Por tudo isto, os responsáveis pela catequese têm sentido a necessidade de integrar cada vez mais
os pais no processo educativo dos filhos. Os pais hoje têm muito pouca confiança em si próprios como educadores. De facto, as instituições que são chamadas tradicionais, como as igrejas, as escolas, as famílias, perderam grande parte da sua autoridade e, portanto, a transmissão dos valores, a transmissão da fé está muito dificultada por todo o lado e os pais são muito incentivados, de facto, a admitir-se. Isabel Oliveira é diretora do Departamento de Catequese da Diocese do Porto. Veio a Fátima com uma missão formativa. Falava da forma de implementar uma catequese intergeracional. É um percurso progressivo. O que nós fazemos na catequese intergeracional é acompanhar os pais e dar aos próprios pais uma vivência cristã, porque a maior parte deles tem apenas uma religiosidade muito popular, muito ainda de tradições, sem ter um substrato e um fundamento mesmo evangélico e de fé. E, no fundo, é ajudar a que a família em si faça uma caminhada de fé. A catequese intergeracional integra-se na caminhada normal dos 10 anos de percurso catequético e depende muito da dinâmica dos catequistas e das comunidades. Começa-se por criar laços, acolher as pessoas, atender à sua realidade e progressivamente propõe-se experiências de fé e de vida, quer de oração, quer de interajuda na comunidade, quer de conhecimentos, progressivamente entre pais e filhos. Perante uma plateia de catequistas vindos das várias dioceses do país, foram-se apresentando exemplos de comunidades onde a catequese intergeracional, bem como catequese familiar, se vai implementando e com resultados animadores. O extraordinário é que as crianças e os adolescentes querem que os pais vão e os pais, quando fazem a experiência, de uma forma muito imediata, querem continuar. Se nós, como se dizia há pouco na conferência, se fizermos apenas uma atividade muito bem feita, muito pontual, depois as pessoas perguntam, então, e agora? O que é da segunda, onde é que está a segunda parte? Portanto, daí também nós realmente insistirmos muito na necessidade de projetos programados, que são acompanhados, são pensados, são avaliados e que das experiências que tivemos, por exemplo, no ano passado e que ontem à noite avaliámos aqui, os resultados são muito bons. As jornadas da catequese inseriram-se na Semana Nacional de Educação Cristã que decorreu em Fátima. Desde o início do ano que assinalamos aqui os 50 anos do Concílio Vaticano II, Dom António Marcelino continua a ser o convidado de Henrique Matos. Muito boa tarde, regressa esta rubrica em torno do Concílio Vaticano II, do qual se cumprem 50 anos. Connosco está o Dom António Marcelino, Bispo Emérito de Aveiro, para nos ajudar a refletir na riqueza do que foi o Concílio Vaticano II. Depois do seu anúncio, todos sabiam que ia ser convocado, o Papa já o tinha dito, João XXIII. Houve um período de preparação. Digamos, com alguma novidade, porque toda a Igreja ia ser auscultada naquilo que ela achava, a nível de igrejas locais, que o Concílio deveria refletir, não é? Sim, o Papa João XXIII mostra que tem pressa. Ele tinha a idade que tinha, a urgência de uma Igreja se renovar, e ele começa logo, de imediato, toma decisões. Manda consultar os bispos de todo o mundo, institutos religiosos, etc. Importante, isso é uma coisa inédita. Roma considerava os bispos do mundo inteiro como executantes das normas do Papa, não como deram qualquer espécie de opinião. Portanto, tinha-se invertido. Era de Roma que saía, em Roma pouco entrava, não é? Nós aqui subíamos e executávamos. Não é? Bom, o segundo ponto é que a própria constituição de comissões foi urgente. Uma comissão central e comissões dos diversos sectores, com gente não exclusivamente da Cúria. Isto era importantíssimo, não é? Depois há a recuperação dos grandes teólogos, que tinham sido calados, não é? Foi outra das coisas, na primeira fase, que era um escândalo, autenticamente. Não é? Eu recordo-me, quando cheguei a Roma, em 1955, um colega, um do colégio português, já estava lá, disse-me assim, leia este livro, que faz-te bem. E era a Meditações sur l'Église, do Lubac. E para mim foi o livro da minha vida. De facto, a gente sentia nitidamente que estes homens estavam caros. E eu fui, em 1957, fui a Lyon para ver se falava com o Lubac. Claro, impossível. Ele estava proibido de falar e nem sequer aparecia. Portanto, o Papa recupera essa gente. Portanto, vê-se a pressa que ele tinha e era importantíssimo. Depois começam a ser conhecidos os temas, que alguns deles não eram habituais no concílio. Eles tinham um pouco de perplexidade.
a Igreja e o mundo hoje, os concílios tratam de coisas religiosas, não é? Depois, as relações ecuménicas, está bem, isso é uma coisa qualquer que seja um pequeno sector. Os meios de comunicação social têm a Igreja com isso. Quer dizer, já tinha o Rádio Vaticano, já não sei o quê, mas na realidade, portanto, estes sistemas novos, como que foi preciso a decisão do Papa, dizendo, não, tem que estatar, é fundamental, tem que ver. Bom, e sobretudo o Papa ligava muito à opinião dos bispos do mundo inteiro, o que era importantíssimo. Há que ter em conta que, nesta altura, pelos modernos meios de comunicação, as coisas já estavam muito facilitadas e dos 5 continentes era fácil enviar material e estas não era ainda tanto para, como isso, em qualquer dos casos. Não era ainda tanto como isso. Porque eu assisti um pouco a este abrir, e fui à Rádio Vaticana umas vezes como aluno lá em Roma, e aquilo é tudo um pouco complicado. Já tinha mensagens do Papa, etc. Tudo um pouco complicado. Em qualquer dos casos, nós verificamos que há, desde o início, uma reação da Cúria Romana. Não queria perder o seu lugar. A Cúria considerava-se o serviço do Papa, mas o Papa é servidor da Igreja. Portanto, tinha que ser servidor da Igreja. Eu tive alguns choques lá nesse sentido, não é? E continuei a ter, já depois de bispo, porque este espírito não é fácil de limpar. E então o que é que começa a fazer? Logo na fase de preparação, a Cúria Romana, quando percebeu para onde iam as coisas, começou logo a preparar projetos dela para ver se impunham aos outros. Não havia mais ninguém. Não. Simplesmente esqueceram-se que havia em França, na Alemanha, havia já na América Latina, havia gente que já vinha fazendo caminhada. E que também tinha já os seus próprios projetos. Mas tinha a capacidade de dizer assim, não, isso não é isso que queremos, não é? Foi o que aconteceu, por exemplo, na Constituição da Revelação, né? Que aí o Papa mandou retirar o projeto. E em Portugal como é que se percebeu então e se fez a preparação para este concílio? Ora bem, em Portugal a preparação estendeu-se às igrejas particulares. E então nessa altura foi um tempo enriquecedor, porque nós ganhamos vontade de um concílio, né? Eu estava padre novo da igreja de Aveiro de Porto Alegre e Castelo Branco. O meu bispo foi dos grandes entusiastas do concílio, Agostinho de Moura, e ele fez tudo por tudo para nós fazermos campanhas de oração, de informação, dos acontecimentos, dos temas que íamos discutir. Criou-se uma comissão diocesana para o concílio, não é? Havia uma comissão de que eu presidia, a comissão diocesana para o concílio. E que tentava tudo, saber já captar na fase da preparação, depois na fase seguinte, e levar os documentos que conforme iam aparecendo, precisamente às próprias dioceses. Mas esse ritmo da Diocese de Porto Alegre não era propriamente não era idêntico ao de outras. Não era. Muitos bispos diocesanos tinham sensibilidade diferente e viviam muito fechados sobre si. A Igreja em Portugal ainda tem marcas de um individualismo muito grande, não é? Cada bispo é da sua diocese, os outros não se metam cá. Depois vamos sentir esta dificuldade quando chegam às conferências episcopais, às normas que saem das próprias conferências episcopais, os orçamentos que todos assinam, mas depois põem-nos dentro. Isso persiste. Passado 50 anos, isso persiste. Mas a Igreja em Portugal vivia muito para si própria. Ficaram os bispos entusiasmados com o concílio, alguns não tanto. Vamos depois ver na fase conciliar e pós-conciliar. Em qualquer dos casos, também começavam a emergir os problemas políticos em Portugal de maneira mais forte. Os problemas do ultramar, depois as vozes que tinham tentado falar foram progressivamente calados. Um caso típico dessa época é do Padre Abel Varzim, foi um homem verdadeiramente novo. A Ação Católica teve uma influência muito grande, mas simplesmente existia em poucas dioceses. E formou um laicado extraordinário, que devemos sentir depois a seguir, mas as dioceses do interior, praticamente a Ação Católica quase não havia, ou era tão pouco e pouco significante. As dioceses em Portugal, portanto, não tiveram todas o mesmo ritmo de entusiasmo. Todas um concílio é uma coisa nova. Não? Depois os bispos iriam comprar um concílio, também gostava de... E isso depois também se manifestou na delegação portuguesa que vai para o concílio, portanto nem todos iam muito preparados, nem todos tinham muita consciência do que é que iam, não é? Não levaram teólogo nenhum consigo, ao contrário de outros bispos que levavam o seu teólogo, com conferências episcopais, países que levaram conferências episcopais, não havia ainda, que levavam o seu teólogo, os seus teólogos. E depois também o Papa junta às comissões outro tipo de teólogos, como assessores. Portanto, nós verificamos que toda essa fina flor do pensamento teológico, que depois são os grandes teólogos do concílio. Um concílio aponta-se em Lubac, em Congar, em Xinu, aponta-se nestes estudos, não é? Portanto, nós verificamos que a Igreja em Portugal não tinha experiência nenhuma disso. Eu tenho um caso curiosíssimo, não é? Quando o Grau foi para Porto Alegre, o bispo comunicou-nos e quis falar aos padres todos para lhe explicar, vem a Grama Senhor, tal. E um padre do seminário disse assim, ela reza os salmos e lê o Congar, cuidado com essa gente. E era um homem bom.
por um pouco de desconfiança de quem tinha nessa mentalidade. Muitos partiram para Roma com a própria mentalidade quase da Cúria de Roma, que iam lá assinar umas folhas e voltavam para trás. Sim, e os próprios que iam sendo formados em Roma. Note que o Papa Pio XII insistiu connosco que a Igreja em Portugal fizesse escola, porque vinham lá formados em escritura, em teologia, em não sei quantos, e depois iam dar matemática ou português para colégios diocesanos, em não sei quantos. E no meu tempo fui dos poucos que fui para Roma sabendo o que é que vinha a fazer a seguir. Fui bispo de Mandes. E por isso aqui aprendi o mais que pude. E vendo lá, e a 60 eu escrevi sobre a reforma agrária do Alentejo. Portanto, quer dizer, não era diferente dos outros, eu sabia o que queria e, portanto, ia-me preparando nesse sentido. A minha parte, não. E o Papa Pio XII disse, os bispos portugueses têm que parar e pensar. No discurso dos 50 anos, que foi feito pelo Padre Luís Cabral, do Padre Luís Fonseca, que era Gonzaga, que era jesuíta, que era o confessor do Papa, mas, em qualquer dos casos, ele disse que ele precisava de ouvir. Portanto, a Igreja em Portugal vivia noutro patamar, e era importante que acordasse. Muito bem, fica então este capítulo, esta abordagem, este capítulo importante nesta nossa rubrica que tenta refletir e descobrir a riqueza do Concílio Vaticano II. Nós a voltaremos de hoje a 8 dias. E foi este o Eclésia, um espaço que estará disponível na plataforma multimédia da Igreja Católica em agência.eclésia.pt, o sítio que reúne todos os conteúdos da Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem, até amanhã, se os quiser.